Você já parou para pensar no que realmente significa envelhecer com saúde e independência? É uma pergunta que muitos de nós começam a fazer à medida que os anos avançam. E a resposta, muitas vezes, nos assusta. A dura realidade é que, para muitos, a idade avançada traz consigo a perda de certas capacidades que antes eram dadas como certas. Aquela facilidade de se movimentar, de se lembrar das coisas com clareza, de manter a autonomia em tarefas simples do dia a dia, parece ir embora gradualmente. A ideia de se tornar dependente, de precisar de ajuda para coisas básicas, é um dos maiores medos que acompanham o envelhecimento. Infelizmente, essa é a realidade para a grande maioria. Mas se eu dissesse que existe um grupo seleto, apenas cerca de 5% das pessoas com mais de 80 anos, que conseguem manter certas habilidades que são verdadeiros preditores de uma vida longa, saudável e, acima de tudo, independente. Não estou falando de super-humanos ou de genética exclusiva, mas de pessoas que incorporaram certos segredos em suas vidas. Neste vídeo, vamos desvendar quais são essas 5 capacidades cruciais que permitem a esses 5% viverem suas vidas plenamente com vitalidade e liberdade, mesmo após os 80 anos. E mais importante, vamos descobrir como você também pode cultivá-las, não importa a sua idade atual. Não se trata de milagres, mas de hábitos simples e práticos que podem transformar seu futuro. Fique comigo até o final, pois o que vou revelar pode surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Então vamos começar com a primeira habilidade, que é talvez uma das mais cruciais para a nossa liberdade e segurança à medida que envelhecemos. A capacidade de manter o equilíbrio e a mobilidade segura. É fácil subestimar a importância de um bom equilíbrio até que ele comece a falhar. Pense comigo, qual é o maior medo de muitos idosos? Cair. Uma queda pode ser devastadora, levando a fraturas, longos períodos de recuperação, perda de confiança e, em casos mais graves, a uma dependência permanente. Quando perdemos o equilíbrio, perdemos também a ousadia de caminhar em terrenos irregulares, de nos movermos rapidamente para desviar de algo, ou até mesmo de nos levantarmos de uma cadeira sem medo. A ausência de equilíbrio não é apenas uma questão física. Ela afeta profundamente a nossa psique, fazendo-nos recuar da vida ativa, preferindo ficar sentados por medo de um tombo. Esse medo nos aprisiona em casa, nos isola e diminui a nossa qualidade de vida. Mas como podemos cultivar ou recuperar essa habilidade vital? Não é preciso virar um bailarino, meus amigos. Pequenas ações no dia a dia fazem uma diferença gigantesca. Uma das maneiras mais eficazes é simplesmente praticar o ato de ficar em pé em uma perna só, mesmo que por alguns segundos, enquanto você espera a chaleira ferver ou escova os dentes. Comece segurando-se em algo firme como uma bancada ou uma parede e gradualmente tente soltar as mãos. Outro exercício simples e poderoso é a caminhada calcanhar-dedo, onde você coloca o calcanhar de um pé diretamente na frente dos dedos do outro pé, como se estivesse andando em uma corda bamba. Faça isso em um corredor seguro da sua casa. E sabe aquela tarefa diária de se levantar e sentar de uma cadeira? Tente fazer isso algumas vezes ao dia sem usar as mãos para se apoiar. Você vai sentir seus músculos trabalharem e seu centro de gravidade se ajustar. A ideia é desafiar seu corpo de forma suave e controlada. Imagine poder caminhar pela rua movimentada com confiança, desviar de um obstáculo inesperado ou pegar algo no chão sem se preocupar em perder o equilíbrio. Essa liberdade de movimento não só evita acidentes, mas também nutre a sua autoconfiança e a sua vontade de explorar o mundo. Um bom equilíbrio significa poder continuar a fazer compras no mercado, a visitar amigos, a desfrutar de um passeio pelo parque com seus netos. É a fundação para uma vida ativa e sem medos. A prática regular, mesmo que por apenas 5 ou 10 minutos por dia, pode fortalecer os músculos estabilizadores, melhorar a coordenação e recalibrar o seu sistema nervoso para responder mais rapidamente a desequilíbrios inesperados. Pense nisto como um investimento na sua liberdade futura, um pequeno hábito que rende grandes dividendos em qualidade de vida. E por falar em movimento e confiança,
A segunda habilidade está intimamente ligada à nossa capacidade de nos mantermos ativos e capazes, a força funcional para o dia a dia. Quando falamos em força, muitas vezes pensamos em academia, pesos e corpos atléticos, mas para um envelhecimento saudável, a força que importa é aquela que nos permite realizar as tarefas cotidianas sem esforço ou dor. É a capacidade de carregar suas sacolas de compras, de abrir um pote de geleia que está emperrado, de levantar-se da cama sem dificuldade ou de subir um lance de escadas sem ficar ofegante. A perda de força funcional leva à dependência. Se não conseguimos carregar um balde de água para regar as plantas ou levantar uma cadeira para mudar de lugar, começamos a precisar de ajuda, e essa dependência gradual corrói a nossa autonomia e a nossa dignidade. A triste verdade é que a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada á idade, é um processo natural, mas pode ser drasticamente desacelerada ou até revertida com a abordagem certa. Então, como podemos construir e manter essa força funcional sem precisar de equipamentos caros ou horas na academia? Mais uma vez, a chave está na simplicidade e na consistência. Exercícios com o peso do próprio corpo são aliados poderosos. As cadeiras agachamento, por exemplo, são fantásticas. Basta sentar e levantar de uma cadeira várias vezes, mantendo as costas retas e empurrando os calcanhares para o chão. Se for fácil, tente fazer sem usar as mãos para se apoiar. Outro exercício excelente são as flexões de parede. Coloque as mãos na parede, um pouco mais largas que os ombros, e empurre seu corpo para perto da parede e depois para longe, como uma flexão em pé. Isso fortalece o peito e os braços, essenciais para empurrar portas, mover móveis leves ou até para se apoiar ao levantar. Pense na alegria e na satisfação de conseguir carregar suas compras do supermercado sem pedir ajuda, de subir uma rampa ou um lance de escadas sem se sentir esgotado, ou de poder levantar e abraçar seus netos com vigor. A força funcional nos dá a capacidade de participar ativamente da vida, de viajar, de cuidar da nossa casa e do nosso jardim. Não se trata de ser forte para exibir, mas de ser forte para viver plenamente. Um corpo com músculos fortes é um corpo mais resistente a lesões, com melhor metabolismo e com mais energia. Pequenas sessões de 10 a 15 minutos de exercícios de força, 2 ou 3 vezes por semana, podem fazer uma diferença notável em poucas semanas. Comece devagar, ouça o seu corpo e celebre cada pequena vitória. É a sua força para a vida que você está construindo. Um agachamento, um levantamento por vez. A independência não é algo que simplesmente acontece. Ela é cultivada, dia após dia, com dedicação e escolhas conscientes. Agora que exploramos a importância do equilíbrio e da força para o nosso dia a dia, vamos mergulhar na próxima habilidade que muitos temem perder e que é um verdadeiro tesouro: a acuidade cognitiva e a agilidade mental. Continuando nossa jornada rumo ao envelhecimento pleno, chegamos à terceira habilidade, que é um verdadeiro tesouro e, para muitos, a mais preciosa: a acuidade cognitiva e a agilidade mental. Não estamos falando apenas de ter uma boa memória para lembrar onde você deixou as chaves, mas sim da capacidade de raciocinar, de resolver problemas, de aprender coisas novas e de se adaptar a situações inesperadas. É a capacidade de manter uma conversa fluida e interessante, de planejar um evento familiar complexo, ou de entender e se adaptar às novas tecnologias. O medo de perder a memória, de se sentir menos capaz, mentalmente, é uma preocupação real para muitos, à medida que envelhecemos. A mente que se torna lenta, que tem dificuldade em acompanhar, é uma mente que começa a se isolar, que perde o prazer em atividades que antes eram estimulantes e que, em última instância, compromete a nossa independência. Mas a boa notícia é que o cérebro, assim como o músculo, pode ser treinado e mantido ativo. A chave para a acuidade cognitiva não é um segredo místico, mas uma combinação de estímulo constante e cuidados com a saúde cerebral. Uma das maneiras mais eficazes é o aprendizado contínuo. Isso pode significar aprender um novo idioma, como muitos fazem hoje em dia com aplicativos, ou tocar um instrumento musical que desafia várias áreas do cérebro simultaneamente. Pode ser também se aprofundar em um novo hobby, como a pintura, a jardinagem complexa ou a marcenaria. O importante
é que seja algo que exija concentração, raciocínio e que seja prazeroso. Pense em um jogo de xadrez ou damas com um amigo, em resolver um quebra-cabeça desafiador ou em se dedicar à leitura de um livro fascinante que o leve a outros mundos. Todas essas atividades estimulam as conexões neurais e criam novas vias no cérebro. A interação social também é um poderoso estimulante cognitivo. Conversar com pessoas de diferentes idades, discutir ideias, participar de clubes de leitura ou grupos de voluntariado, tudo isso mantém a mente afiada e engajada com o mundo. Além do estímulo mental, o que comemos e como dormimos também impacta diretamente a saúde do nosso cérebro. Uma dieta rica em ômega 3, presente em peixes gordurosos como salmão ou sardinha, antioxidantes de frutas vermelhas e vegetais de folhas escuras e grãos integrais, alimenta o cérebro. E um sono de qualidade profundo e reparador é essencial para que o cérebro se limpe e consolide memórias. Não se trata de evitar completamente o declínio, que é natural com a idade, mas de mantê-lo ao mínimo, garantindo que sua mente permaneça um farol de lucidez e criatividade. É a capacidade de continuar a aprender e a crescer, de se manter relevante em um mundo em constante mudança e de desfrutar plenamente de cada momento com clareza mental. E falando em mente ativa e um corpo que acompanha, a quarta habilidade é sobre a liberdade do movimento em sua plenitude, a flexibilidade e amplitude de movimento. Com o passar dos anos, nossos tendões e ligamentos tendem a encurtar e as articulações podem ficar mais rígidas. É por isso que tarefas simples como se abaixar para pegar algo no chão, amarrar os sapatos, esticar-se para pegar um copo na prateleira de cima, ou até mesmo virar o pescoço para ver o que está atrás de você no carro, podem se tornar dolorosas ou impossíveis. A perda de flexibilidade não apenas causa desconforto e dor, mas também restringe nossas atividades, limitando nossa capacidade de cuidar de nós mesmos e de participar de atividades que amamos. Imagine não conseguir pentear o cabelo ou lavar as costas sem sentir dor. É uma restrição sutil, mas que impacta profundamente a nossa autonomia. Mas a boa notícia é que a flexibilidade é uma habilidade que pode ser trabalhada e melhorada em qualquer idade. Não precisamos ser ginastas para ter uma boa amplitude de movimento. O segredo está na consistência e na gentileza. Alongamentos suaves e regulares são a chave. Pense em incorporar alongamentos simples na sua rotina diária. Ao acordar, alongue os braços acima da cabeça, estique as pernas, gire o tronco suavemente. Durante o dia, faça alongamentos para o pescoço, ombros e pernas, enquanto assiste à televisão ou espera algo. Atividades como yoga suave ou tai chi são excelentes para melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a calma mental ao mesmo tempo. Elas ensinam a escutar o seu corpo e a respeitar os seus limites, enquanto gradualmente os expandem. Imagine a liberdade de poder se abaixar para brincar com seus netos no chão sem sentir dor, de alcançar algo que caiu sem preocupação, ou de se vestir e calçar os sapatos com total facilidade. A flexibilidade nos dá a capacidade de nos movermos sem restrições, de desfrutar de atividades físicas sem dores e de manter a nossa postura ereta e elegante. Previne dores nas costas, mellora a circulación e pode até aliviar a tensão. 5 a 10 minutos de alongamento por día, focando nas principais articulações e grupos musculares, poden facer unha diferenza notável na súa cualidade de vida. Non forces a até sentir unha leve tensão, nunca dor. A flexibilidade é o lubrificante que mantén a máquina do seu corpo funcionando suavemente, permitíndolle realizar súas actividades con graza e sen esforzo. Ela é un convite para o movimento e para a liberdade, abrindo portas para unha vida máis confortável e ativa. Finalmente, a quinta habilidade é a que nos permite sustentar a nosa vitalidade ao longo do día, e moitas veces é subestimada. A enerxía e resistencia para actividades prolongadas. É unha coisa é ter forza para levantar unha sacola de compras, outra é ter a enerxía para pasear no shopping por 2 horas, cuidar do jardín por unha tarde, ou viaxar e camiñar explorando unha nova cidade sen se sentir exhausto rapidamente. A perda de resistencia significa que nosa capacidade de desfrutar de actividades que exixen máis tempo e enerxía diminúi. Nos tornamos máis sedentarios, menos inclinados a sair de casa, e o cansazo se torna unha barreira para a vida social e para os hobbies.
Isso leva a um ciclo vicioso de inatividade e perda ainda maior de vitalidade. Mas a boa notícia é que a resistência cardiovascular e a energia podem ser drasticamente melhoradas com hábitos simples e consistentes. O segredo é o movimento contínuo e gradual. Não estamos falando de correr maratonas, a menos que você queira. Estamos falando de atividades aeróbicas de baixo impacto, como caminhadas diárias, natação, ciclismo ou dança. Comece devagar, talvez com caminhadas de 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes por semana. À medida que se sentir mais confortável, aumente gradualmente a duração ou a intensidade. O importante é manter o coração e os pulmões trabalhando de forma eficiente, melhorando a circulação e a capacidade do corpo de transportar oxigênio para os músculos. Imagine ter fôlego e disposição para passear no parque com seus amigos por 1 hora, sem se sentir exausto para cuidar do seu jardim com prazer, ou para brincar com seus netos por um longo período sem sentir exaustão rapidamente. A resistência nos permite desfrutar da vida em sua plenitude, participar de eventos sociais, fazer viagens e manter-se ativo e engajado com o mundo por mais tempo. Além do exercício, a nutrição também desempenha um papel crucial na sua energia. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, proteínas magras e carboidratos complexos, fornece o combustível necessário para o seu corpo. E não subestime o poder do sono de qualidade. Dormir o suficiente e ter um sono reparador é fundamental para a recuperação e para manter altos níveis de energia durante o dia. Priorize o seu descanso, crie uma rotina de sono e veja como sua energia melhora. A resistência não é apenas sobre o que você pode fazer, mas por quanto tempo você pode fazê-lo com vitalidade e prazer, mantendo sua autonomia e seu espírito aventureiro. É o fôlego para a vida, para todos os momentos que você ainda deseja viver plenamente. Agora que exploramos essas 5 habilidades vitais, que prevêem saúde e independência na velhice, vamos amarrar tudo e ver como isso se aplica à nossa vida e como podemos dar os primeiros passos. Chegamos ao fim da nossa jornada por estas 5 habilidades incríveis que, como vimos, são verdadeiras chaves para uma vida longa, saudável e independente, especialmente após os 80 anos. Nós mergulhamos na importância do equilíbrio, que nos dá segurança em cada passo e afasta o medo de quedas. Vimos como a força funcional não se trata de músculos grandes, mas da capacidade de realizar as tarefas cotidianas com facilidade, libertando-nos da dependência em coisas simples, como carregar uma sacola ou levantar de uma cadeira. Exploramos a acuidade cognitiva, a clareza mental que nos permite continuar aprendendo, resolvendo problemas e desfrutando de conversas ricas, mantendo a nossa mente afiada e engajada com o mundo. Conversamos sobre a flexibilidade e a amplitude de movimento, a liberdade de se abaixar para amarrar os sapatos, de esticar-se sem dor e de manter a postura com graça. E, finalmente, entendemos a vitalidade da resistência e energia, o fôlego para passear, viajar e participar ativamente da vida por longos períodos sem nos sentirmos exaustos. A boa notícia, meus amigos, é que estas não são habilidades reservadas apenas para atletas ou super-heróis. São capacidades que podemos nutrir e aprimorar, independentemente da nossa idade atual. O ponto de partida não é onde você está agora, mas a decisão de começar. Cada pequeno passo, cada alongamento suave, cada caminhada um pouco mais longa, cada desafio mental que você aceita, soma-se e constrói um futuro de maior saúde e independência. Não se compare com os outros, compare-se com quem você era ontem e celebre cada progresso, por menor que seja. A jornada de envelhecer com vitalidade é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e a consistência é a sua maior aliada. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a sua capacidade de viver plenamente, com alegria e propósito, é uma escolha que fazemos todos os dias. Ao focar nessas 5 áreas, você não está apenas adicionando anos à sua vida. Você está adicionando vida aos seus anos. Está investindo em sua própria liberdade, dignidade e capacidade de continuar a desfrutar de tudo o que a vida tem a oferecer.
Imagine a satisfação de poder continuar a cuidar da sua casa, do seu jardim, de viajar para lugares que você sempre sonhou, de se divertir com seus netos e de participar plenamente da vida social, tudo com autonomia e um sorriso no rosto. Essa é a verdadeira riqueza do envelhecimento. Eu adoraria ouvir de você. Qual dessas habilidades você sente que é a mais importante para a sua independência? Ou qual delas você já está trabalhando para melhorar? Talvez você tenha uma dica ou um hábito que funciona muito bem para você. Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história e suas ideias podem inspirar e ajudar outras pessoas que estão na mesma jornada. A nossa comunidade aqui é um espaço de apoio e encorajamento mútuo. Se este vídeo tocou seu coração e você sentiu que as informações foram úteis e inspiradoras, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança e empoderamento. É uma forma simples de mostrar o seu apoio e de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Estamos sempre aqui para trazer conteúdo que inspire, informe e ajude você a viver sua melhor vida em qualquer idade, com dicas práticas e um toque de carinho. Junte-se à nossa comunidade e vamos juntos construir um futuro mais saudável e feliz. Cuide-se, valorize cada momento e viva sua melhor vida em qualquer idade. Até a próxima!